Boas-vindas ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre a crise da dívida grega. Num pequeno resumo, vamos tentar mostrar por que a crise grega é um tema muito importante quando se trata de economia global. O tema segue sendo referência do que não se deve fazer na economia de um país, também serve para expor como a crise de um país pode ter consequências significativas na economia mundial. A crise da dívida grega refere-se a uma crise financeira que atingiu a Grécia a partir de 2009, e teve implicações significativas para a União Europeia e a zona do euro. A Grécia, historicamente, enfrentou desafios econômicos persistentes, mas a crise de 2009 foi um ponto crucial. A crise teve suas raízes em uma série de fatores, tais como políticas fiscais descontroladas, gastos excessivos do governo e um sistema tributário ineficiente, e falta de transparência nas finanças públicas. Com a recessão econômica global de 2008, o país acumulou uma dívida pública significativa em relação ao tamanho de sua economia. A Grécia enfrentou grandes dificuldades para financiar sua dívida pública devido a níveis crescentes de endividamento, políticas fiscais imprudentes e uma economia que lutava para crescer, minando a confiança dos mercados financeiros. A revelação de que o país havia subestimado sistematicamente seu déficit orçamentário gerou desconfiança nos mercados financeiros e entre os credores internacionais. Os credores começaram a questionar a capacidade da Grécia de pagar sua dívida, resultando em taxas de juros crescentes para os empréstimos gregos. As consequências foram severas, incluindo a necessidade de resgates financeiros da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional. A incapacidade da Grécia de pagar suas dívidas resultou em uma série de negociações e intervenções por parte da União Europeia, do Banco Central Europeu, a BCE, e do Fundo Monetário Internacional, a FMI. Vários pacotes de resgate financeiro foram acordados para ajudar a Grécia a evitar o calote e a estabilizar sua economia. Alguns dos principais pacotes financeiros adotados incluem um programa de assistência econômica da Troika em 2010. A Troika, composta pela Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional, forneceu um pacote de resgate inicial para a Grécia em 2010. Este pacote foi projetado para fornecer empréstimos e assistência financeira à Grécia, totalizando 110 bilhões de euros. Em troca, a Grécia concordou em implementar medidas de austeridade rigorosas, incluindo cortes de gastos, reformas estruturais e aumentos de impostos. Um segundo pacote de resgate foi acordado em 2012, no valor de cerca de 130 bilhões de euros. Este pacote visava reduzir ainda mais a dívida grega, proporcionando mais empréstimos e assistência financeira. Novas condições foram estabelecidas, incluindo mais medidas de austeridade e um programa de reestruturação da dívida. A crise grega continuou a se agravar, levando a negociações sobre um terceiro pacote de resgate em 2015, foi chamado de alívio da dívida e reestruturação. Este pacote, no valor de aproximadamente 86 bilhões de euros, visava fornecer assistência financeira adicional à Grécia. Além disso, houve discussões sobre a reestruturação da dívida grega e um programa de alívio para reduzir o fardo da dívida do país. Não esqueça de deixar seu like, subscrever-se ao canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito a entender o interesse do público e a trazer mais conteúdos relevantes para vocês. No entanto, esses resgates vieram com duras condições, incluindo medidas de austeridade, cortes de gastos, reformas estruturais e privatizações. As medidas de austeridade impostas como condição para os resgates geraram debates intensos. Enquanto alguns acreditavam que essas medidas eram necessárias para estabilizar a economia grega, outros argumentavam que elas impactaram severamente os cidadãos gregos, aumentando o desemprego e reduzindo os serviços públicos. A crise resultou em protestos generalizados na Grécia, com pessoas expressando descontentamento com as políticas de austeridade e as condições impostas pelos resgates financeiros. Embora a Grécia tenha implementado reformas e medidas para lidar com a crise, os efeitos continuaram a ser sentidos, afetando o crescimento econômico, a estabilidade política e o bem-estar social do país. A crise da dívida grega foi um dos momentos mais desafiadores na história recente da União Europeia, testando a capacidade dos países membros de lidar com crises financeiras internas e ameaçando a estabilidade econômica e política da região.
Embora a Grécia tenha feito progressos em algumas áreas desde então, a crise deixou um legado de desafios econômicos e sociais significativos para o país. A crise da dívida grega, desencadeada em 2009, foi um evento significativo que abalou não apenas a economia grega, mas também reverberou por toda a União Europeia, impactando o sistema financeiro global. Essa crise foi resultado de uma combinação complexa de fatores econômicos, políticos e sociais que culminaram em uma situação financeira insustentável para o país. Foi um evento complexo que expôs vulnerabilidades econômicas e estruturais não apenas na Grécia, mas também no sistema financeiro europeu. Ela ilustra os desafios enfrentados pelos países em lidar com altos níveis de endividamento, políticas fiscais insustentáveis e as consequências de resgates financeiros condicionados à austeridade. Por enquanto ficamos por aqui, esperamos que você tenha gostado do tema, esperamos você no próximo vídeo, até a próxima!